tenhamos uma reflexão produtiva que nos leve a colocar um pouquinho de ordem em nossas mentes e corações, né, com o auxílio do Evangelho de Jesus. Sim? Então vamos inicialmente uma prece. Pedimos ao plano espiritual que presente suporte para que tenhamos o foco necessário na fraternidade, no amor, na paz, e que ao nos depararmos com o Evangelho do Mestre, possamos nos lembrar dos nossos irmãos em dificuldades, da necessidade cada vez maior da prática da solidariedade e do amor ao próximo, e assim estarmos também melhor preparados para receber os fluidos benéficos do passe que iremos receber. Que assim seja. Bom, o tema de hoje: não pôr a candeia embaixo do alqueire. Como todas as parábolas de Jesus, carregam um forte simbolismo, né? E na realidade a gente tem que ter também o contexto da época, como as coisas eram transmitidas, faladas, e a capacidade de entendimento das pessoas que ali estavam ouvindo Jesus. Sim? Mas então, primeiramente, vamos trazer aqui o entendimento para os dias de hoje, né, do que essa história de alqueire e candeia. Então, a candeia, a gente pode dizer que seria da minha época, mas não de você, a maior parte de vocês aqui, o antigo lampião, né, que a gente usava na roça. É um sistema de iluminação mais precário, né? E imagine como era, o lampião já era precário há 40, 50 anos atrás, imagina na época de Jesus, né? Como é que era esse sistema de iluminação. Mas era um sistema individualizado, normalmente ficava numa casa, né? Uma casa que normalmente tinha 1 ou 2 cômodos apenas. Então ele tinha essa função de iluminar o ambiente onde ele se encontrava. E o alqueire normalmente era como é que eu vou falar? Um contenedor, não é bem a palavra, mas um recipiente qualquer, normalmente de porte médio, onde as famílias guardavam reservas de alimento, não perecíveis, e alguns objetos eventualmente, né? Então, quando Jesus fala em não colocar a candeia embaixo do alqueire, significa que você colocando o, entre aspas, lampião lá embaixo, ninguém vai desfrutar da luminosidade, ou seja, ninguém vai conseguir enxergar um ao outro dentro da casa. Sim? E esse é o verdadeiro objetivo aqui de Jesus, a colocar isso, não fazer isso, não agir dessa forma, né? E a gente tem duas maneiras de encarar isso, né? Trazendo aqui para o nosso dia a dia. Nós podemos, por iniciativa nossa, colocar a candeia embaixo do alqueire e por duas motivações distintas. Uma, nós não queremos ver a luz, preferimos a escuridão, né? É uma opção. E a segunda opção, não queremos que os outros vejam a luz. Também, eu diria até que é mais comum, né? A gente esconde a luz para que só a nossa verdade, entre aspas, se sobreponha, só o nosso ponto de vista cabe por ter o poder de influenciação. Então, são as duas maneiras como nós equivocadamente agimos em relação a esse capítulo aqui do Evangelho, né? Também, às vezes, a gente coloca a candeia embaixo do alqueire porque nós não inserimos, não colocamos o conhecimento em nossas vidas, em nosso dia a dia. A gente até tem o conhecimento, sabe dele, nós temos a candeia, por exemplo, né? Mas não colocamos em prática. A gente simplesmente deixa aquilo escamoteado em algum lugar, né? E não agimos. E assim, quando nós tomamos conhecimento, por exemplo, do Evangelho,
nós agimos, às vezes até muito bem dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo, mas ao sair na rua, ao sair do nosso dia a dia, a gente se esquece e a gente maltrata outras pessoas, a gente menospreza outras pessoas, a gente age com desonestidade e em completa dissonância com o Evangelho. Então, isso é outra forma da gente colocar a candeia sobre o alqueire, né? A gente tem a disponibilidade da luz, mas a gente não coloca essa luz a serviço da nossa própria luz, da nossa luz interior, da nossa capacidade de agir de forma cristã. Então, esse seria outro significado, e é um significado que a gente tem que levar muito a sério, né? Nós temos que não só tomar conhecimento do Evangelho, mas colocá-lo em prática, agir de acordo com o amor, com a lei do amor que Jesus nos trouxe, né? E aí isso remete a um outro ponto que muitas vezes nós consideramos, e a sociedade também nos ajuda nisso, né? A sociedade somos nós, tá, gente? Mas a composição da nossa convivência nos leva a isso. Nós acabamos, como é que eu diria, levando o ponto da instrução como a única coisa relevante. Então você vai, estuda, aprende, tem um nível universitário, um PhD, né, um pós-PhD, coisa que eu valha, mas não age em consonância com isso muitas vezes. O que isso significa? Significa, muitas vezes, e como pais, nós cometemos muitas vezes esse engano em relação aos filhos. A gente acha que mandar os filhos à escola, nós estamos dando educação. Nós não estamos dando educação, nós estamos propiciando instrução, né? A educação, o papel do professor, ele pode ser um papel secundário, um apoio às atividades maternas e paternas, mas não é o principal. A educação tem que ser dada, principalmente pelos pais, né? E o que é, no frigir dos ovos, a educação, né? É você colocar em prática a sua instrução de uma maneira cristã, de uma maneira que permita a convivência civilizada, a convivência amorosa, fraternal com os irmãos. Isso é educação. Então a educação é uma coisa mais completa do que simplesmente instrução, né? É uma pessoa muito instruída, mal educada. Não, mas ele fala bom dia, boa tarde, senhor, senhora. Sim, mas ele menospreza aquela pessoa com quem ele está sendo formalmente gentil, né? Então a pessoa às vezes passa uma imagem formal de gentileza, mas aquela pessoa não está considerando o próximo como um igual, está considerando como algo inferior, ou como algo que não merece a sua atenção, né? Então, sobrou instrução, faltou educação, né? E a gente sempre comete esse engano de achar que educação é só isso, bom dia, boa tarde, como está, né? Como diz um amigo meu, a gente pergunta para alguém, tudo bem? E aí o outro quer explicar, eu não quero saber. Tudo bem é como se fosse bom dia, boa tarde. Ou seja, educação formal, mas a educação verdadeira não está ali, não está presente, né? É só uma forma de comunicação, vamos dizer assim, do dia a dia, né? Que não acrescenta nada. É importante? É importante, né? Mas é apenas a casquinha, né? O que importa é o que está dentro, é o âmago, né? É o interior. E às vezes até uma pessoa que não tem esse hábito de ser muito formal, de cumprimentar muito, etc e tal, ele é mais educado, né? Ele tem o sentimento, ele trata a pessoa com respeito, ele não tem talvez aquele verniz social, né? Que é importante na sociedade, mas que não é o mais importante para nós como seres humanos. Então, quando a gente lê esse capítulo do Evangelho, nós temos que ter também isso em mente, né? E o Chico nos traz uma coisa muito interessante, que ele disse que a formação, ou aqui a educação, né?
do caráter sempre deve predominar sobre os ensinos usuais. Caso contrário, os ensinos usuais poderão traduzir-se em ações destrutivas ou maléficas. Isso é frase de Chico Xavier. E é uma realidade, né? Então, muitas vezes a pessoa sabe muito sobre muita coisa e usa aquilo para o mal. Usa aquilo para prejudicar outrem, ou para levar vantagem, né? Usar a famosa lei de Gerson, que é, coitado do Gerson, não tem culpa, mas ficou famoso. Então, quer dizer, você usa aquilo que você tem como vantagem competitiva, como se diz no mercado esportivo e financeiro, para prejudicar outrem, né? Então, eu tenho informação, eu consigo mais vantagem. E na nossa sociedade, a informação ela é tão... sempre foi, né? Desde a época de Jesus e até antes. A informação é tão importante que no mercado financeiro o pessoal diz que a única coisa que vale mais que dinheiro é a informação. Não é verdade? Porque você está na bolsa de valores, por exemplo, você sabe que aquela empresa semana que vem vai apresentar um resultado fantástico. Você vai lá e compra ações. Você estoura de ganhar dinheiro. Ou você sabe que aquela ali vai quebrar. Você vende tudo que você tem dela e você transfere o prejuízo para alguém, entendeu? Então é muito verdadeiro isso. Informação é valiosa e pode ser usada por bem e por mal, não é assim? E quando a gente está falando aqui em educação, nós temos que ter em mente também outra coisa. Nós podemos ser até um pouquinho, entre aspas, egoístas, quando nós ajudamos na educação de alguém. Por quê? Porque ajudar alguém a ser melhor nos torna pessoas melhores. Isso é consequência óbvia. Então, é até um pouquinho de egoísmo, entre aspas, falar, eu vou ajudar alguém a ser melhor. Com isso, eu também serei melhor. Sem falar da interação. Às vezes, o professor entra numa sala de aula achando que vai transmitir a luz, passar a luz, né? Tirar a luz da candeia, tirar a candeia do alqueire, vai passar aquilo para os alunos, porque ele sabe muito, ele é brilhante, ele conhece todos os vieses daquelas questões, e não leva em consideração que ele pode também aprender durante aquela aula. Então, muitas vezes, você tem um aluno que vai te colocar uma coisa de uma forma diferente para reflexão, e mesmo algum conhecimento, porque ninguém detém todos os conhecimentos. Não existe isso. Nem inteligência artificial, tá? Porque a inteligência artificial também ela é alimentada, né? Ela não existe per si. Então, ela vai crescendo, e isso é um perigo para nós humanos, né? Mas ela vai crescendo em conhecimento e em capacidade graças à alimentação, como tudo na vida, né? As crianças crescem porque são alimentadas, os animais, e assim também a inteligência artificial. Então é preciso tomar um pouco de atenção com essas coisas, né? E a inteligência, ela tem que ser educada também, para que a gente consiga atingir a sabedoria. Nós não teremos sabedoria só com inteligência, não existe isso. Não tem como. Então a sabedoria é você usar a sua inteligência, o seu conhecimento de maneira sábia, de maneira correta, de maneira construtiva, de maneira contributiva. Então isso é o grande desafio da humanidade até hoje. Era na época de Jesus, continua sendo hoje, né? Cada vez mais agora com esse tremendo afluxo de informação que nós temos. Então você vê muitas vezes uma reunião com um monte de gente, todo mundo ali né? Às vezes até conversando, mas olhando ali, porque o fluxo de informação ele é incessante, chega a ser esmagador, e muitas vezes as pessoas não conseguem se desligar daquilo, nem por alguns momentos. Vocês já perceberam isso? É quase que uma escravização, né, do processo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós não educarmos essa nossa capacidade de receber informação também, nós vamos ter um problema muito sério, né? E tem um pensamento do grande escritor russo, o Leon Tolstói, que é muito pontual aqui, né? E serve muito para isso, para essa nossa reflexão. É melhor a gente conhecer poucas coisas boas e necessárias do que muitas coisas inúteis e ruins.
É um bom pensamento. Melhor conhecer menos aquilo que realmente tem valor do que conhecer um monte de coisas que são desnecessárias e às vezes vão nos prejudicar, inclusive. Então, se a gente vai ficar em casa assistindo filmes de violência, filmes sem embasamento, né? Porque muitas vezes a violência é contextualizada, nada contra, porque a vida tem isso, né? Tem violência, mas existe uma tendência de se fazer a coisa focada só na violência, ou seja, o enredo, o contexto é só uma motivação para gerar um conflito, para gerar a destruição, né? E isso é um negativo, e isso afeta a gente, né? Inclusive, é só uma recomendação que eu não sigo há muito tempo, mas já sigo há algum tempo. Umas 2, 3 horas de dormir é evitar qualquer tipo de conotação violenta, às vezes em filmes, e até mesmo noticiário, né? É péssimo a gente, um pouco antes de dormir, botar lá na CNN ou na Band News, ou sei lá onde, e ficar ouvindo sobre a guerra em Gaza, na Ucrânia, sobre o último crime do filho que matou não sei pai, mãe, não sei o quê. Isso é péssimo. A hora da gente repousar, a gente tem que ter menos conhecimento das coisas ruins, principalmente, né? E tem um outro pensamento também interessante aqui, de um pensador, se não me engano, alemão, chamado Aldous Huxley, que ele dizia que o importante, o conhecimento em si, a candeia, né? Não é o que você sabe, mas é aquilo que você faz com o que você sabe. Isso é o fundamental. Ou seja, eu posso saber pouco, mas uso bem aquilo que eu sei, né? Ou eu sei um monte de coisas, mas uso para o mal, ou não uso. Que eu falei aquela opção lá, a gente põe a candeia embaixo do alqueire porque não queremos saber, não queremos a luz, preferimos a escuridão, não é assim? Porque Jesus fala por parábolas? Por quê? Porque a luz em excesso também pode cegar. Então, se a gente pega uma criança que está no primeiro grau da escola e leva para assistir uma aula em Harvard, ela vai sair de lá falando, não aconteceu nada, né? A luz cegou, porque é conhecimento demais para a capacidade de recepção naquele momento da vida dela. Então Jesus falava por parábolas exatamente por isso. Se ele falasse da mesma forma que falava com os apóstolos, com o povo em geral, ele não seria compreendido em hipótese alguma. Então ele usava figuras da época, conhecimentos da época, a cultura da época, o contexto da época, para exemplificar ações e comportamentos. Essa era que a sapiência de Jesus indicava, e é assim que ele agia, corretamente, por sinal, né? Porque ainda hoje a gente faz reflexões sobre o Evangelho, né? E até eu brinco, porque quando eu comecei há 15 anos, 20 anos, sei lá, atrás, fazer a preleção, eu falei, poxa, mas outra vez esse tema, eu fiz há 6 meses atrás, eu vou falar a mesma coisa, né? Não é, gente, a gente fala tudo novamente sobre outros ângulos, sobre outros aspectos. Então, hoje, né, com a nossa capacidade de entendimento, a gente tem várias formas de encarar, de interpretar, de trazer à luz, né, esses ensinamentos. Imagina naquela época em que as pessoas podiam interpretar de 500 mil maneiras se Jesus falasse como as coisas realmente eram, né? Então era melhor ficar no dia a dia da pessoa, falar, olha, a cabra é isso, o peixe é aquilo, o rei com a espada, o soldado, aquilo que as pessoas entendiam, porque é aquilo que eles vivenciavam, né? Então, por isso Jesus falava por parábolas, né? Então, gente, basicamente, quando a gente olha, nós temos que ter que as revelações, né? Todas as revelações, todos os conhecimentos devem acompanhar a nossa capacidade, a nossa evolução mental, espiritual, social, psicológica, emocional, né? Então, nós não vamos passar uma emoção violenta com uma criança de 6 anos, certo? Então, quem não se lembra, eu pelo menos sentia isso quando era criança. Se alguém falasse que morreu um parente, meu, aquilo era um trauma terrível.
Então você tem que, olha, morreu a vovó, morreu não sei quem, não está preparado naquele momento para receber. Então até na emoção existe um momento certo, né? Você tem que ter a preparação, você tem que ter o conhecimento, e é difícil, né? Nós espíritas conhecemos o plano espiritual, entre aspas, tá? Conhecemos o plano espiritual, mas nem sempre ou quase nunca estamos preparados para a partida de um ser querido, ou não. A gente sempre sofre, continua sofrendo, e muitas vezes até nos revoltamos, passamos o limite até do sofrimento normal, vamos dizer assim, né? Porque é difícil mesmo, né? Perder a convivência de pessoas que amamos. Então, a preparação. Agora, se você conversar com o espírito de uma pleiade superior, ele vai dizer: não, ficamos tocados, né, pelo desencarne, mas sabemos que aqui a pessoa vai estar assim, vai estar melhor, ele já tem aquela, né, aquela compreensão, porque ele já passou por etapas que nós ainda não conseguimos atingir ou superar. Bom, gente, então Jesus falava por parábolas exatamente por isso, para atingir o nível de preparo ou de preparação que aquelas pessoas poderiam ou tinham atingido, né? Não adiantava subir acima daquele tom, porque nada passaria. E o objetivo de Jesus era passar mensagem, não era simplesmente falar bonito para o pessoal, certo? Eu vim aqui, olha, um monte de coisa, não entendi nada, mas o cara é esperto, inteligente. Não, a ideia não é essa, não é? A ideia é tocar, principalmente Jesus. Jesus queria tocar as pessoas. Bom, gente, então é isso. Obrigado aí pela paciência de vocês, né? E vamos então agora uma prece final, né? A gente agradece então por mais essa oportunidade de aqui estarmos, nessa reflexão conjunta, dessa interação amorosa, e precisamos colocar em nossas mentes, daqui sairmos, que tenhamos uma boa semana, mas que tenhamos também claro em nossas mentes que o nosso comportamento tem que refletir aquele pensamento mais evoluído. De nada adianta a gente estar aqui refletindo e trabalhando as nossas mentes e corações e sairmos para o nosso dia a dia, para nossas atividades diárias, deixando a mensagem de Jesus em segundo plano. Então, que tenhamos todos uma boa semana. Graças a Deus.